palma para Jesus. A Deus seja a honra, a glória e o louvor para sempre, amém? Amém? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus seja convosco. Abra sua Bíblia, por gentileza, na segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo de número 1, versículos 8 e 9. Aleluia. Versículos 8, 9 e 10. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos 8, 9 e 10. Eu quero em muito breve tempo fazer uma reflexão com você e deixar algo ao seu coração, que eu creio ser profético. Eu preparei algo para falar sobre família hoje, e eu estava ali meditando sobre família. No entanto, eu ainda creio na divina revelação, e quando eu ia, durante a oração que o pastor Marcelo fazia, eu já estava com um texto separado. O Senhor falou ao meu coração sobre algo que Ele quer falar, e eu quero ser fiel ao que Ele quer e não aquilo que eu desejo falar. E para tanto eu quero citar esse texto que hoje pela manhã a gente ensinava isso na EFOL, e a gente deu uma pequena introdução, e eu quero falar sobre isso daqui como algo muito profético para as famílias, muito profético para as famílias aqui nessa noite. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos 8, 9 e também o 10. Quem achou pode dizer amém. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão grande morte e livrará, em quem esperamos que também nos livrará ainda. Olha para quem está perto de você, não precisa se aproximar, também não precisa encostar, mas diga para alguém que está perto de você: ainda. Já, diga com mais força, diga: ainda que a tribulação seja maior que as tuas forças, fica tranquilo, terá livramento de Deus. Diga mais uma vez com voz profética e diga para ele: terá livramento para você, terá livramento para a tua casa, terá livramento para a tua família. Você crê nisso? Tome seu assento. Irmãos, ouça isso aqui com muita atenção. Paulo está escrevendo a sua segunda carta aos Coríntios, e no começo já desta carta, Paulo vai fazer essa citação. E é preciso dizer algumas verdades aqui para que você entenda todo o contexto do que eu vou dizer. Primeiro ponto é que muita gente confunde e não entende o que Paulo escreveu, porque a gente lê Paulo falando também aos Coríntios no capítulo 10, verso 13, escrevendo assim: porque não vos veio tentação sobre-humana que vocês não pudessem suportar, porque Deus dará o livramento. Então,
Paulo está dizendo no capítulo 10, verso 13, que não veio tentação sobre-humana. E muita gente usa esse texto entendendo e dizendo para você assim, ó, fica tranquilo. Já ouviu essa frase assim, ó? Fica tranquilo, Deus não vai te dar prova maior do que você possa suportar. Quem já ouviu essa frase? Fica tranquilo que Deus não dá um fardo, uma tribulação maior do que a gente possa suportar. Mas eu vim contrastar isso daqui e dizer que isso não é verdade. Porque o que está em Coríntios 10, 13 é que Deus não dará tentação. Aliás, Tiago corrobora dizendo que Deus a ninguém tenta e de ninguém pode ser tentado, ou por ninguém pode ser tentado. Então, quando a gente está falando de tentação, ela pode ser de origem humana, carnal, ou até do diabo, do inimigo das nossas almas, como ele o fez com o próprio Cristo no deserto, em Mateus capítulo 4. Então, quando se trata de tentação, é algo tentando você, para que você desanime da tua caminhada ou conduta com Deus e te faça pecar contra Deus, deixando assim a tua comunhão com Deus. Então, pega isso aqui: tentação é oriunda da tua carne ou do teu inimigo para te fazer acabar com a comunhão que você tem com Deus. Por isso Deus intervém e não permite que essa tentação seja sobre-humana, seja maior do que a tua força. Então, sempre que você é tentado, Deus está dizendo para você: você pode suportar, você consegue suportar, porque sou eu mesmo que vou aferindo as medidas, conferindo aquilo que o inimigo coloca diante de você, e não deixo que o inimigo coloque coisas diante de você que você não tem a capacidade de suportar. Então lembre-se, todas as vezes que algo vem diante de você sendo uma tentação, você pode suportar, porque Deus está no controle da tentação para te livrar. É isso que o texto de Coríntios 10, 13 está dizendo. Mas Paulo aqui, quando está falando capítulo 1, versículos 8 e 9, ele está contrastando sobre questão de tentação, e ele está dizendo que veio a ele uma tribulação. E, gente, o texto é explícito, é claro. Olha o que o texto está dizendo: porque não queremos que ignoreis a tribulação, pois que fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar. Então pega um negócio aqui que tem gostinho de bezetacil. A tentação, Deus não deixa que seja maior do que a tua força, mas a tribulação, de vez em quando, virá maior que a tua força. Que é isso, pastor? Que palavra para domingo é essa? O senhor quer me arrebentar e me fazer ter uma semana atribulada? Não, eu quero dizer para você o que Paulo está dizendo, não sou eu. Paulo está dizendo: tem hora que a tribulação será maior do que a tua força, a ponto de o próprio Paulo dizer que, quanto à vida, ele havia se desesperado. Hoje eu não vim aqui dizer para você: não se desespere. Hoje eu não vim aqui dizer para você: não se assuste. Hoje eu não vim aqui dizer para você: não se preocupe. Hoje eu vim aqui dizer para você que, independente do desespero, da angústia, do medo e de tudo que acontecer por causa da tribulação, terá livramento para você em nome de Jesus. Gente, pega isso aqui. Quem está falando isto daqui é o apóstolo Paulo. Se você olhar para a Bíblia, você vai ver Paulo em proeminência no Novo Testamento. Paulo escreve 1/3 do Novo Testamento, 13 cartas são colocadas o seu nome como autor aqui, e você vê Paulo então como um camarada intelectual, inteligente, um camarada que era acima da média, um camarada que tinha dupla cidadania, alguém cheio de Deus, alguém que operava milagres e maravilhas e pregava, alguém que discutia com os filósofos gregos da sua época, alguém que tinha uma autoridade terrível, alguém que fundou igrejas pelo mundo. Paulo é proeminente quanto à fé.
Paulo tem destaque quanto à comunhão com Deus. Paulo tem tudo para ser alguém que a gente olha e diz assim: esse cara não tem medo, esse camarada não tem defeito, esse camarada não tem dificuldade, esse camarada vence tudo na fé que ele tem. Só que Paulo vai decepcionar os mais positivos, os mais otimistas, porque Paulo está dizendo aqui no texto que a gente leu, que aconteceu alguma coisa que a gente não sabe exatamente o que é. Alguns dizem que foi o que aconteceu em Atos, que quando Paulo estava pregando junto com Gaio e outros irmãos, Alexandre começou a atribular Paulo porque era ourives, e dizendo que Paulo ia destruir a sua profissão e também o templo da deusa Diana. Então alguns irmãos em Éfeso se levantaram contra Paulo e surgiu um alvoroço e eles quase morreram ali. Alguém vai dizer que é isso, mas a gente não tem uma afirmativa exata sobre qual é o problema que Paulo teve na Ásia. O ponto é que Paulo está dizendo que na Ásia aconteceu algum problema, uma tribulação que foi maior do que as suas forças, que foi maior do que a sua alegria para encarar os problemas, que foi maior do que a sua fé na vida, a ponto de Paulo dizer que a sentença de morte já estava assinada, que ele já estava crendo que a morte ali seria garantida. Só que isso daqui mexe comigo, gente, porque se Paulo, sendo quem ele era, também teve medo por causa de uma tribulação, quem sou eu para não ter preocupações com as tribulações da vida? Quem somos nós para de vez em quando não ver o nosso barco balançar? Eu vim aqui liberar uma palavra sobre a vida de alguém que talvez entrou aqui por essas portas e entrou esperando alguém pegar o microfone e dizer: não tenha medo, não se preocupe, vá adiante, não pare. Mas hoje eu peguei esse microfone para dar um recado de Deus para a sua vida. Tem hora que Deus vai mandar algumas tribulações, tem hora que Deus vai permitir alguns ventos, tem hora que algumas coisas vão acontecer em que você vai perder o controle, sim, em que você vai se desestabilizar, sim. Por mais crente que você seja, por mais lúcido emocionalmente que você seja, por mais firme que você seja, por mais intelectual que você seja, tem provação que tira o teu chão, tem provação que te faz pensar duas vezes, tem tribulação que te faz quase cair numa cama em depressão, tem tribulação que te faz duvidar da sua fé, tem tribulação que te faz pensar duas vezes: pastor, será que é porque eu sou fraco? Não, é porque você é um ser humano, é porque você tem limitações, é porque você só consegue ver o aqui e o agora, e tem hora que o vento parece ser maior. Quem nunca chegou pelo menos à beira da praia e olhou aquela onda grande demais vindo, e você perde a visão do que está depois da onda, e quando você está perto demais, parece que ela vai te pegar e vai acabar com você. Quem já não passou um sufoco em algum lugar, de ver a morte de tão perto e dizer: agora não tem jeito, agora deu ruim? Me lembro que esses dias a gente estava pescando, pastor Marcelo estava com a gente, alguns irmãos, e a gente já estava pescando, o vento começou a soprar, o barqueiro disse: vamos embora. Quando de repente a gente já estava a caminho de casa, vindo embora do mar, uma onda pegou o barco. De repente o barqueiro não percebeu e a onda pegou de lado, e eu me lembro que quando a onda virou o barco, tudo que a gente viu foi o lado que estava indo para a água, e todo mundo se desesperou. O pessoal depois brincou com o pastor Marcelo, mas a verdade é que todo mundo se desesperou. Pastor Marcelo na hora deu um grito e disse: filho de Davi, tem misericórdia. Agora deixa eu te falar, sabe o que é isso? Desespero. Por quê? Será que alguém é medroso? É frouxo? É covarde? É fraco? Não! É porque a gente sabe que tem coisas que não somos capazes de lidar. E sabe qual é o problema nosso, crente? É que a gente cresceu ouvindo: você pode todas as coisas, você pode enfrentar um esquadrão, você pode saltar muralhas, com Deus você
pode, com Deus você tem capacidade, com Deus você consegue todas as coisas. Mas de vez em quando a gente se esquece que a gente é humano, e que a gente, em sendo humano, tem medo, tem preocupação, tem desespero. Quem sabe tem alguém aqui nessa noite, enquanto eu estou pregando, está pensando: pastor, não sei o que vou fazer amanhã, o desemprego bateu a porta, não tem nada lá em casa nem para fazer o almoço de amanhã, mas você veio para a igreja, e talvez você está se sentindo fraco, dizendo: meu Deus, esse desespero está batendo, e até a tua mente está dizendo: você não está no culto, era para você estar tranquilo e em paz, você não serve a Deus, e você se cobra dizendo: era para estar tudo bem, era para eu estar em paz, mas a tua alma não está em paz, a tua mente não está em paz, e você está se culpando. Mas Deus hoje me trouxe para te dizer: eu te entendo, eu sei da tua dor, e eu sei do teu desespero, e quer saber mais? Eu não te julgo por causa do teu desespero, nem por causa do teu desequilíbrio. Eu não vou deixar de falar contigo, porque tua mente está aqui, está lá, mas eu sou Deus que entendo a tua fraqueza, a tua angústia, a tua dor, o teu desespero, a tua angústia, o teu momento, e te digo: eu estou contigo, mesmo quando tudo parece que vai desabar e dar errado, eu te entendo. Ei, você não é pior do que eu, você não é menor do que o pastor, porque você se desespera, porque você vê as coisas saindo do teu controle. Você não é inferior, porque você está vendo o negócio desandar e não sabe o que fazer. Só que Paulo vai dar um conselho, e eu começo a caminhar para o fim. Paulo vai dizer que estava em desespero, porque a tribulação era maior do que podíamos suportar. Essa frase está queimando meu coração para eu repetir para alguém. Você não é fraco, a tribulação que é mais forte. Eu vou repetir isso para o coração de alguém. Você não é fraco, a tribulação é que dessa vez veio forte demais. Você não é fraca, essa tribulação é que veio mais forte que as outras. Você não é fraca, esse medo é que dessa vez veio forte demais. Você não é fraco, essa notícia é que chegou repentina demais. Você não é fraco, é que esse problema te pegou de repente, e de fato ele é maior do que a tua força. Só que evangelho não é sobre a gente ser melhor do que a nossa tribulação todos os dias. Evangelho não é sobre eu ser maior do que os meus problemas todos os dias. Evangelho é eu entender que eu sou menor que a minha tribulação, mas o Deus da minha alma tem o controle da tribulação que é maior do que eu. Pastor, a onda é grande. A onda é só uma partícula de um mar inteiro que Deus tem o domínio de todo o mar. Essa situação é só uma partícula de algo que Deus tem na palma das suas mãos. O teu Deus é maior do que todas as tribulações que você enfrenta. O teu Deus é maior do que todo gigante que se apresenta. O teu Deus é poderoso, mesmo quando você é fraco. Afinal, o próprio já disse que o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza, na minha pequenez, na minha insignificância. Olha o que Paulo vai dizer nesse mesmo texto, que ele diz que a tribulação é maior que a força, que ele já está se desesperando. Versículo 9: já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que, não
não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus. Sabe por que essa tribulação veio maior que a tua força? É porque as anteriores vieram e você matou no peito e resolveu. É porque as anteriores vieram, você foi ao psicólogo e resolveu. É porque as anteriores vieram, você buscou tratamento no médico e resolveu. É porque as anteriores vieram e você conseguiu empréstimo e resolveu. É porque as anteriores vieram e você conseguiu reunir a família e resolveu. É porque as anteriores vieram e você conseguiu gerir. Aí Deus disse assim: agora eu vou mandar uma, para ele lembrar que ele ainda depende de mim, que ela ainda depende de mim. Aleluia. Salmo 121. Eleva os olhos para os montes. Alguns dizem que os montes que o salmista olha está cheio de inimigo à sua volta. A cidade cercada, postes ídolos lá em cima. E aí ele continua a elevação de seus olhos e diz: eleva os meus olhos para o monte, de onde me vem o socorro? Mas de repente ele diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Sabe o que ele está dizendo? Se o perigo da minha alma está no monte, a minha salvação está no Deus que fez o monte. Se o perigo e o desespero da minha alma está nas alturas dos montes, acima da minha cabeça, o meu Deus está acima daquilo que está acima de mim. Vou repetir: enquanto eu olho para mim e vejo que os meus problemas estão acima de mim, Deus está me fazendo lembrar: a minha salvação está acima daquilo que está sobre a minha cabeça. Tem problema acima da minha altura, mas acima do meu problema tem o Deus que é dono de todas as coisas. É aquele que cuida, é aquele que entende, é aquele que me ajuda nas minhas fraquezas. É para você confiar. Tudo que está acontecendo é para te aproximar dele, é para você confiar mais nele, é para você ter uma melhor comunhão com ele, para você ter um melhor relacionamento com ele. E eu encerro aqui agora, versículo 10: o qual nos livrou de tão grande morte e livrará, em quem esperamos que também nos livrará ainda. Pega uma palavra que é profecia para a tua alma. Tem livramento de Deus, mesmo onde a morte já era certa. Tem livramento de Deus, mesmo onde já tinha uma sentença de morte. Tem livramento de Deus, mesmo quando quem olhou, e até você já olhou e disse: dessa eu não saio. Deus está dizendo: tem livramento, porque eu sou o Deus da tua vida. Eu dou a tribulação, mas junto com a tribulação eu dou o escape e o livramento. Eu sou o Deus da tua vida, o Deus da tua casa, o Deus da tua família. Você olhou e disse: não tem jeito, amanhã vai todo mundo passar fome, mas o meu Deus manda lhe dizer: a providência chega e ninguém passa fome. Amanhã não tem jeito, vou ter que ir para o hospital e o negócio vai dar ruim. E Deus está dizendo: sou eu, Deus, que mudo a sentença que já estava dada, porque eu sou Deus de livramento. Eu quero profetizar com a autoridade de Deus aqui, debaixo da autoridade da qual estou. Eu quero profetizar sobre a sua vida, que o Deus de livramento vai se manifestar a você e a tua casa nesta noite. O Deus de livramento vai se manifestar a você e a tua família nesta noite. O Deus de livramento se manifesta para você e no teu casamento nesta noite. Aquele demônio que disse que ia
acabar com o teu casamento, Deus age com livramento hoje. O homem não vai, a mulher não vai, o adultério não acontece, porque tem livramento de Deus para você. Teu filho vai ficar bem, ninguém vai levar, não vai sequestrar, não vai fazer mal, não vai tocar, porque tem livramento de Deus. Enquanto teu filho estiver longe, você trabalhando, tem livramento para essas crianças, tem livramento para os teus filhos, tem livramento para tua esposa, tem livramento para o teu marido, tem livramento para a tua casa, tem livramento para a tua família. Só quem crê nessa palavra, dá um pulo desse banco aí, vai. Tem livramento. Tem livramento. Tem livramento.